E vamos lá, né? Agora a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. A gente, para falar de semelhança de triângulos, tem que primeiro saber o que é uma semelhança entre triângulos, né? Triângulos semelhantes não quer dizer que são triângulos iguais, mas quer dizer que são triângulos com seus lados ou ângulos proporcionais. A gente vai ver alguns casos de semelhança de triângulo, tá certo? Uma coisa proporcional quer dizer que está na mesma proporção, tá entendendo? Um exemplo, se eu tenho um objeto, esse objeto ele segue uma certa proporção. Um exemplo, um tem 2 centímetros, outro 4, o outro tem 6, o outro 8, e assim vai por diante. Então, esse é um caso de proporção. Acredito que vocês já estudaram grandezas proporcionais. Então vamos lá, né? Vamos para os casos de semelhança de triângulo. Esse é o primeiro caso. Caso ângulo-ângulo. Quer dizer o quê? Que dois triângulos são semelhantes se possuir ao menos dois ângulos semelhantes. Observa aqui, que aqui eu tenho 30 graus, 30 graus, 90 graus, 90 graus. Quer dizer que eles têm o mesmo tamanho? Não. Mas eles são semelhantes porque possuem ao menos dois ângulos iguais. Dois ângulos congruentes. Tá certo? Vamos para outro caso agora. O caso lado, lado, lado. Esse caso está dizendo o seguinte, que dois triângulos são semelhantes por lado, 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 né, L, 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 se possuírem ao menos dois lados congruentes. Como assim? Dois lados congruentes não, dois lados proporcionais. Como assim, professor? Observe aqui essa proporção. 10 e 5, 6 e 3. Observe que de 5 para 10 foi multiplicado por 2 e de 3 para 6 foi multiplicado por 2. Quer dizer que tem uma certa proporção. E aqui a gente observa o seguinte, que o lado AB, esse lado AB, ele é proporcional ao lado DE. Observe, ao lado DE. Não é isso? Porque aqui só multiplicou por 2. Assim como BC, ele é proporcional ao lado EF e CA é proporcional ao lado FD. E aqui está a proporção é de 1 sobre 2. Por que de 1 sobre 2? Se a gente pegar aqui o seguinte, 3 sobre 5 e 6 sobre 10, a proporção é o quê? Que está dividindo pela metade, né? Se está dividindo pela metade, quer dizer que a proporção aqui é de 1 sobre 2. Mais para frente a gente vai ver isso na prática. E tem outro caso aqui também. Lado, ângulo, lado. Um triângulo é semelhante por esse caso se houver dois lados proporcionais e um ângulo congruente. Aqui um ângulo é de 90 graus também. Tá certo? Observe que aqui são também lados proporcionais, 5 e 10 e 3 e 6. A proporção, você está multiplicando por 2 aí, né? E eu tenho os ângulos semelhantes. Os ângulos são congruentes aqui, 90 graus e 90 graus. Resumindo, a gente vai utilizar, para a semelhança de triângulo, esse teorema aqui, que é o teorema fundamental da semelhança. Observe que eu tenho duas retas paralelas cortadas por duas transversais, tá certo? E pelo teorema fundamental da semelhança, que a gente também pode assemelhar ele com o teorema de Tales, a gente diz que o lado AE sobre AB, assim como AE é igual, né? A gente está vendo aqui. AE sobre AB, eles são, no caso, proporcionais, assim como AF e AC e EB e FC. A gente vai observar isso encontrando os lados na prática, nas questões que eu vou resolver para vocês, na atividade, tá certo? Então esse é o teorema fundamental da semelhança, teorema das proporcionalidades. Na primeira questão, eu vou apagar aqui. Só assim a gente falando na teoria, não dá para compreender direito como é que se resolve as questões. Mas vamos lá.
A primeira questão está dizendo, na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que partilham parte de dois lados, sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos. Qual a medida X? Eu vou resolver essa primeira questão para você observar. Aqui eu tenho um triângulo aqui, ele está cortado aqui no meio, né? Aqui eu tenho um E, D, B, A, C. 160 metros, 100 metros, 100 metros, e aqui está dizendo que são 400 metros. E aqui X. A gente vai utilizar o teorema fundamental da semelhança aqui, tá certo? Como assim, professor? Aquele teorema que a gente viu acima, que tem dizendo dos lados que são proporcionais. Você observa que aqui é como se passasse duas retas. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Uma reta aqui, as retas são paralelas. E outra reta aqui paralela também. Com isso, a gente pode utilizar o teorema fundamental da semelhança. Você observe esse por esse, ó, e esse por esse. Ou seja, a gente pode dizer que X está para 400 metros, assim como que 100 está para 160 metros, tá certo? E aqui utilizar a regrinha de 3, certo? Multiplico os meios pelos extremos. Eu vou fazer 160 vezes x, 160x. 400 vezes 100 vai dar 40.000. Agora eu vou pegar x é igual a 40.000. Se está multiplicando, eu passo dividindo. Eu posso eliminar esse zero com esse e sobrou o seguinte: 4.000 dividido por 16. Aqui a gente pode pegar e dividir por 4, né? Fica melhor, dividindo por 4 e por 4. Vai ficar 1.000 dividido por 8. Por 8 não, por 4, né? 16 dividido por 4, 4. E 1.000 dividido por 4 é quanto? 250 metros. No caso, o valor de x é 250 metros. A gente utilizou aí o teorema fundamental da semelhança. Tem aí, vocês marcam o x. Vocês tentam fazer a segunda questão também. É mais ou menos assim. E eu vou fazer para vocês a quarta questão, porque eu gosto de trabalhar com essas coisas. Só vai ficar para vocês responderem a segunda e a terceira questão. Na quarta questão está dizendo assim: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Quer saber a altura do prédio. Aqui é uma parte importante que a engenharia usa. Por que a engenharia usa? Para saber a altura do prédio, a gente só basta saber a altura o comprimento da sombra de um prédio em um determinado momento e assemelhar com outro objeto, tá certo? Aqui vamos supor que tem um poste de iluminação pública, né? E está produzindo uma sombra. Aqui é tudo uma sombra. Aqui o poste tem 5 metros e a sombra dele que está produzindo é de 3 metros. A sombra do edifício é de 15 metros. Como a luz do sol ela emite uma luz em linha reta, tá certo? Então, num certo momento sempre vai ser proporcionais, vai formar um ângulo aqui, um ângulo não, né? Uns triângulos proporcionais, a gente levando em consideração isso. Isso vocês podem medir até em casa para saber a altura da sua casa. Num certo momento vocês
Vocês veem a sombra da casa, colocam um objeto, mede o tamanho do objeto e da sombra do objeto e dá para calcular a altura de sua casa, tranquilamente. Vamos fazer, né, usando um teorema fundamental da semelhança, né, é conhecido também como teorema de Tales. A gente vai pegar x está para 15 metros, assim como 5, que é a altura do poste, está para 3 metros. Então vamos lá, multiplicando os meios pelos extremos, a gente vai ter que 3 vezes x é 3x, e 15 vezes 5 vai dar 75. X vai ser igual a 75 dividido por 3. 75 dividido por 3 já dá 25 metros. Então a altura do prédio é de 25 metros. E eu gosto de trabalhar bastante com essas questões aqui, porque vocês conseguem observar o dia a dia, né, de um engenheiro, de algumas pessoas que trabalham com isso, que dá para calcular tranquilamente alturas, mas não só alturas. Quando a gente está trabalhando com áreas, a gente dá para calcular a área de um terreno, volume, calcular, vamos supor, quanto uma cisterna tem de litros, e assim vai por diante. É bastante interessante a matemática por causa disso, tá certo, gente? Então, semelhança de triângulos é essa. Vocês observem o exemplo da primeira e da quarta questão que eu respondi para poder responder o restante.